Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao Escola de Física. Professor Cristiano, professor de Física. E vamos continuar então o nosso vídeo anterior. A gente começou a falar ali sobre impulso e quantidade de movimento. Dá um joinha, se inscreve aí, porque eu vou postar vídeo de física toda semana com revisão de conteúdo. E dá uma olhada na descrição no vídeo ali embaixo. Dá uma olhada no nosso e-book e no nosso projeto 53. São 53 questões de cinemática, todas de vestibular, todas resolvidas, todas explicadas, de forma que a gente revise toda a cinemática com deslocamento, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, todos os lançamentos, movimento circular uniforme, enfim, uma revisão geral de cinemática através de questões, que é de fato a melhor maneira de se aprender qualquer coisa na física. Então dá uma olhadinha aqui na descrição. E vamos lá então, no vídeo anterior, vou deixar o linkzinho aqui do vídeo anterior, a gente viu sobre impulso e quantidade de movimento. O que é o impulso de uma força? É quando uma força aplicada durante um certo intervalo de tempo num certo corpo, num certo objeto, causa nele uma variação na sua quantidade de movimento. Só que é importante notar que essa força é uma força resultante. E quando o sistema está isolado de forças externas, ou seja, não tem nenhuma força externa, nenhuma força vindo de fora, atuando nesse corpo, não tem força resultante. Se tiver força interna apenas, a força resultante é zero. Como assim? Vamos imaginar que eu empurre meu braço para frente, dessa maneira. Não tem ninguém de fora me empurrando, me puxando, nem nada. Eu empurro meu próprio braço para frente. A força resultante é zero. A força que minha mão faz no braço é a mesma força que o braço faz na minha mão. E com isso, a força resultante, quando eu analiso eu como um sistema fechado, é zero. Na prática, eu não ganho nenhum tipo de velocidade. É diferente de alguém que vem até mim, pega meu braço e me puxa. Aí eu tenho condição de ganhar velocidade. Uma outra situação, eu pego meu cabelo e puxo para cima. A força com que minha mão faz no meu cabelo para cima é a força com que meu cabelo faz na minha mão para baixo, quando eu olho eu como sistema fechado. Quando eu olho a mim mesmo no sistema fechado, as forças resultantes se anulam. Consequência disso, eu não ganho velocidade. Não vario a minha velocidade. Então, no sistema isolado de forças externas, a força resultante sobre aquele sistema é nula. E as forças internas ao sistema, elas acabam se anulando. E aí o sistema não varia a sua velocidade. Ou, tecnicamente falando, o sistema não varia a sua quantidade de movimento. Isso quer dizer que, no fim das contas, não tem impulso, porque para ter impulso, eu preciso de força resultante. Mas se não tem nada de fora agindo, só tem forças externas, só tem forças internas, então não tem impulso. Então, se não possui impulso, porque não possui força resultante, então não possui variação da quantidade de movimento. Ah, mas e daí? Né? E daí que a quantidade de movimento não varia? E daí que você tem algumas situações que são bem interessantes. Por exemplo, o fato de quando alguém atira, o projétil sai da arma e a arma recua. Isso é um efeito da conservação da quantidade de movimento, por exemplo. Ou quando eu tenho um certo corpo se movimentando e vem outro e colide com esse corpo, os dois corpos passam a se mover com uma velocidade menor, isso é a conservação da quantidade de movimento. São situações muito corriqueiras do dia a dia, onde corpos se chocam ou se separam sem haver nenhum tipo de força externa agindo. Então, quando não há força resultante, quando o sistema está isolado de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. E como é que isso é cobrado de você? Vamos lá.
As questões vão abordar dois tipos de situação de conservação da quantidade de movimento. Situações de separação, corpos se separam, explodem, partem, mas sozinhos, sem sozinhos que eu falo, sem atuação de forças que vêm de fora, ou quando corpos se juntam, quando eles se colidem. De novo, nenhuma mão de fora foi lá e juntou dois objetos, colidiu dois carros, não. Colidiu dois objetos, eles simplesmente colidiram por conta própria. Um olhou para a cara do outro, vou bater em você, eu vou colidir, o outro, eu também. Foi lá, pimba. Mas o que importa para nós é tratar isso matematicamente. É isso que vai cair na prova. Né? Tratamento não só conceitual, mas matemático. Então, como é que a gente descreve essa situação de ausência de força externa, ausência de impulso, e tendo como consequência a conservação da quantidade de movimento? Dá uma olhada na tela, então. Então vamos lá. Qual que é o lance aqui? Qual que é a ideia da coisa? Qual que é a filosofia do negócio? Nós estamos falando de sistemas isolados. Estamos falando aqui, ó, sistemas isolados. De outro modo, nós estamos falando de força resultante igual a zero. Se a força resultante é zero, e se nós lembrarmos que impulso é variação da quantidade de movimento, se nós lembrarmos que impulso é calculado com a força aplicada vezes variação do tempo e variação de quantidade de movimento, variação de qualquer coisa na vida é sempre o valor final menos o valor inicial. Se essa força resultante é nula porque meu sistema está isolado, então quer dizer que essa variação aqui, ela vale quanto? Ela vale zero. Essa variação vale zero. Ou seja, não tem variação nenhuma. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Mas inicial e final de quê? Nós temos duas situações comuns para serem abordadas. Situações onde há alguma espécie de separação, quer dizer, o objeto vai lá, se separa, se parte, se quebra em 2, 3, 4, 5 milhões de pedaços. E nós temos situações de colisão. Aqui, especificamente, sobre colisão, colisão merece uma aula específica para isso que eu vou gravar, para falar só sobre colisão. Colisão tem vários detalhes interessantes para a gente saber, para a gente entender. Então, essa aula aqui é só para mostrar para você a ideia de como acontece a conservação da quantidade de movimento e por que que ela acontece. Porque não tem força externa. Porque a força resultante, ou se tiver força externa, a força resultante é zero. Não está isolado de forças externas. Então vamos dar uma olhada só aqui, primeiramente, né, uma ideia mais genérica a respeito da conservação da quantidade de movimento. E posteriormente a gente vê com mais cuidado alguns conceitos a respeito da colisão. Como é que isso pode ser cobrado de você? Então vamos lá. Olha essa questãozinha aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterado o quê? Presta atenção que as esferas elas colidiram entre si. Elas não foram colididas. Elas não foram colididas. Ninguém foi lá, pegou a esfera, eu vou fazer você, bater em você. Elas simplesmente se chocaram. Elas estavam isoladas. Se elas estavam isoladas, o que que eu garanto que permanece inalterado, que permanece constante? A quantidade de movimento desse sistema. Se eu pegar, lá, olha lá no vídeo anterior, a quantidade de movimento, massa vezes velocidade das esferas, antes da batida e depois da batida, esse valor massa vezes velocidade é igual.
Elas vinham aqui, se chocaram, se colidiram, depois voltaram, sei lá se voltaram, sei lá se permaneceram unidas, não importa. A quantidade de movimento, esse valor, massa vezes velocidade, é o mesmo antes e depois desse evento. Isso com certeza é. Agora, a PUC perguntou aqui se a energia também se conserva. Depende. A gente vai ver na aula de colisões que às vezes a energia também se conserva, às vezes não. Depende. Mas agora, com certeza absoluta, a quantidade de movimento desse sisteminha se conserva. Então, letra C. Letra C de sabão. Vamos lá. Próxima questão. Federal de Viçosa. Uma universidade extremamente bonita, por sinal, arquitetonicamente falando. Muito bonito lá. Um trenó de 250 kg desliza no gelo, com 10 metros por segundo de velocidade. Se o condutor atira para trás 50 kg de carga a 10 metros por segundo com a nova velocidade. Repara que isso aqui envolve uma separação, tá vendo? Envolve uma separação. Como assim? Eu não sei desenhar trenó, então vamos lá para os nossos momentos de vergonha. Então tá aqui um trenózinho, né? Um trenó, deslizando aqui sobre o gelo. Vou desenhar um gelinho aqui, ó. É um gelo, tá? Gelo. Aqui o gelo. Dentro desse trenó, o que nós temos? Nós temos um cidadão e temos uma certa quantidade de carga. Esse sistema, presta atenção, esse sistema conjunto, esse conjunto, ele se move todo. Aqui, vamos chamar aqui movimento para a direita. Então, nós temos aqui uma massa total de 250 quilogramas se movendo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso aqui é o meu antes, né? Isso aqui é o meu antes, é o meu início, minha situação inicial. Meu antes de quê? Antes da separação. Mas que separação? Pois é, o enunciado falou que o nosso rapazinho, ele lançou para trás, então vamos repetir o desenho. A gente é super artista, a gente tem dons aqui artísticos. Aqui o gelo. O nosso rapaz, ele lançou para trás uma carguinha. Então aqui, ó, diminuiu um aqui, ó. Aqui tinha 4 caixotinhos, agora tem 3. Por quê? Cadê o outro? Ah, o outro foi embora. Repara agora que eu tenho uma separação, tá vendo? Eu tive aqui uma separação, ó. Tem 2 objetos, tá vendo? Ó que beleza. O nosso trenó vindo para um lado e o nosso caixote vindo para o outro. Esse aqui é o nosso depois de quê? Depois da separação. Lembra que a questão sempre vai trazer algum evento para você, uma separação ou uma colisão. Tá? E o que nós temos aqui, ó, nessa segunda situação? Nós temos aqui uma massa, eu vou colocar um T de trenó, tá bom? O trenó, ele tinha 250 quilogramas. Só que o rapaz agora ele tirou os 50, ele lançou os 50. Então o nosso trenó, ele sobrou com a massa de 200 quilogramas apenas. A velocidade que esse trenó ficou depois desse lançamento é o que eu quero saber. Agora, ele lançou um caixote, ele lançou uma carga, né? Vou colocar um Czinho de carga aqui, ó. Essa carguinha, ela tem 50 quilogramas de massa e ela foi lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo. Uma coisa aqui, primeiro, esse 50 aqui ficou parecendo 9, ficou muito junto. Essa velocidade do caixote, tá vendo que ela está contra a velocidade do trenó? Como a velocidade é uma grandeza vetorial, e no mesmo problema eu tenho velocidades em sentidos opostos, eu tenho que escolher um lado para ser negativo. Pode ser o lado do trenó, pode ser o lado do caixote, tanto faz, tá? Se o caixote está indo para a direita e eu considerei ele positivo,
Então, o caixote que está indo para a esquerda, eu vou ter que considerar negativo. Poderia ser o contrário, senhor? Poderia. Tanto faz. Ó, tira da cabeça que direita é positivo e esquerda é negativo. Não tem nada a ver, tá? Só que sempre que estiver num problema, uma grandeza vetorial, e nesse mesmo problema, essa grandeza for abordada em sentidos opostos, um dos sentidos tem que ser negativo. Você tem que escolher. Escolhe o que você quiser. Se no mesmo problema tiver força para cima e para baixo, força é vetor. Tem que escolher. Para cima positivo, para baixo positivo, para cima negativo, para baixo negativo. Porque eu tenho velocidade para direita e para esquerda. No mesmo problema. Então, um dos dois ali tem que ser negativo. Então, faz. Repara que nenhuma força de fora, nenhuma mão de fora apareceu aqui e atuou no sistema. Foi tudo força interna, tá vendo? Força interna, porque eu considerei o sistema trenó com cargas, com pessoa, tudo um sisteminha fechado. Eu delimitei isso como um sistema fechado. Então, as forças que ocorreram ali são forças internas. Isso quer dizer que a massa vezes velocidade do sistema antes é igual a depois desse evento de separação. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, o que eu tenho antes aqui, ó? Eu tenho a massa total vezes a velocidade total. Isso aqui diz respeito a antes desse evento de separação. E depois eu tenho dois corpinhos separados, dois sistemas separados. Eu tenho a massa do trenó, velocidade do trenó, mais a massa da carga, velocidade da carga. Essa segunda parte, tá aqui, ó, diz respeito a essa parte de baixo. Vou continuar do lado de cá. Ó. Vamos substituir esses valores, então. Massa do 350 quilogramas. Velocidade que ele tem, 10. E depois, eu tenho 200 quilogramas com a velocidade que eu quero saber, mais 50 quilogramas vezes menos 10, que diz respeito à carga. Deixa eu não escrever aqui embaixo da câmera. Não. Então vamos lá. 250 vezes 10, daqui agora a gente termina a conta, tá? Porque ele quer saber isso aqui, ó. É amarelinho, cadê o amarelinho? Cadê o amarelinho? Aqui, ele quer saber isso aqui. Vamos terminar nossa continha. Então, 250 vezes 10, 2.500. Igual 200, velocidade do trenó, 500 vezes menos 10, é menos 500. Esse menos 500 passa para a esquerda positivo. 250 mais 500, 3.000. 3.000 é igual a 200 vezes velocidade do trenó. Passa esse 200 dividindo aqui, ó, velocidade do trenó, depois de lançar o objeto, é igual a 3.000 por 200. A gente pode cortar aqui os zerinhos, ó. 30 por 2. 30 por 2. 15 metros por segundo. Então, a velocidade do trenó, depois que ele lança o caixote, 15 metros por segundo. E isso é a situação interessante. Isso é a situação interessante da conservação da quantidade de movimento. Então, você está ali correndo, você lança algo seu, né, de você para trás, você ganha velocidade. É por isso, é por isso que quando você, né, atira, o projétil sai para frente e a arma recua. O foguete, quando é lançado, ela entra lá no espaço, ele lança o módulo dele para trás e recebe um impulso para frente. Essa é a ideia da conservação da quantidade de movimento ou do momento. Nós vimos no vídeo anterior, também recebe o nome de momento linear. Momento linear. Momento linear porque eu estou mexendo com movimentação em linha reta. Existe um momento angular também. Você que vai fazer engenharia, você vai estudar engenharia, ou física, ou química, ou matemática, você vai estudar momento angular. E é a mesma ideia, só que para movimentos circulares. É extremamente interessante. Se no mesmo sistema, se no mesmo sistema, uma parte dele começa a girar para um lado, o restante começa a girar para o outro. Legal, né? No momento linear, nesse mesmo sistema, né, se uma parte ele vai para frente,
o restante tende a recuar. Bom, beleza. O que aconteceu aqui não tá, não. Ele estava indo para frente, eu lancei o objeto para trás, não, ganhou uma velocidadezinha. Ele estava a 10 metros por segundo, passou a se mover a 15. Mais uma questãozinha da UFO. Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, hoje é esse dia mesmo? Hoje, dia 12, está quase chegando a prova da UFO. Hoje é dia 12 de julho. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa de 30 gramas, e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho sem tocá-lo, uma bolinha de isopor. Ele percebe que o barquinho passa a andar com metade da velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor. Prezando os efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é. O empuxo é a força que o líquido faz sobre o barco. Tá? O empuxo é a força que um fluido faz quando ele é deslocado. Quando você coloca um barco na água, você desloca água. E essa água deslocada faz força sobre o barco. Quando você entra na piscina, você desloca água. E a água faz força sobre você. É por isso que você fica leve na água. Tá? A gente vê isso numa aula posterior. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui agora? Agora eu estou juntando coisas, estou colidindo coisas. Né? Não é bem uma colisão, né? Não é uma batida. Mas eu estou juntando coisas. Né? Falou aqui que ele colocou a bolinha de isopor sem tocá-lo, colocou com muito cuidado. De certo modo, a UFO está forçando a barra aqui, né? Forçando a amizade, querendo te dizer o seguinte: olha, desconsidere forças externas. Ah, imagina, foi ali uma mão de Deus que colocou essa bolinha de isopor no barquinho. Considere a mão do rapaz ali, do garoto. Tá? A bolinha de isopor foi parar no barquinho ali, divinamente, esotericamente, cabalisticamente, não importa. O que importa é que nós temos agora a junção de duas coisas. Né? Na questão anterior foi uma separação, aqui eu estou juntando coisas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um barquinho, é a hora da vergonha, porque eu não sei desenhar barquinho. Então, tem um barquinho aqui, né? Barquinho de papel, até parece barquinho de papel, é bonito assim. Tá aqui na água, então o barquinho de papel tá aqui na água. Esse é o nosso sistema. Esse aqui é o nosso sisteminha. Esse nosso sisteminha, ele vem aqui feliz, né, com uma certa velocidade qualquer, aqui para a direita. Né? O barquinho vem tranquilo. Esse aqui é o nosso antes. Esse aqui é o nosso antes da colisão, antes da batida, antes de juntar duas coisas, antes. O que eu tenho antes? Eu tenho a massa. Eu tenho a massa do barco. Tenho a massa do barco, massa do barquinho. A massa do barquinho, vamos chamar de M, M grande, dessa maneira. E eu tenho a velocidade do barco, vamos chamar de quê? Vamos chamar de V grandão, dessa maneira. E depois, o que eu tenho depois? Vamos lá. Está aqui o nosso barquinho, nosso momento vergonha, está aqui o nosso barquinho. Tá aqui o nosso barquinho. Está aqui a água, o water está aqui. Aí ele veio com muito cuidado e colocou aqui a bolinha de isopor. Nosso sistema agora está dessa maneira. Agora está dessa maneira. Ah, mas a bolinha de isopor não aparece aqui antes. Você pode considerar ela aqui, não tem problema. Pode dizer que ela estava aqui, ó. Ela estava aqui, só que ela estava parada. Estava parada ali, ó. Tá parada, tava em cima da mesa lá, ó. A mesinha aqui, ó. Ela estava aqui parada, coitada. Não tem nem velocidade. Estava esperando ser levada para o barco. Então, se ela estava aqui parada, a velocidade dela é zero. A quantidade de movimento dela é zero. Agora eu tenho um sistema que se move junto, ó. Tá vendo? Se move junto, o barquinho com a bolinha. Esse aqui é o nosso depois
da situação, o que nós temos aqui? Agora aqui nós temos uma massa, uma massa total, que é a massa do barco mais, ó, a massa do barco eu chamei de grande, tá vendo? Mais a massa da bolinha, de bolinha, tá vendo? E nós temos aqui uma velocidade total, chama de total porque está todo mundo junto, né? E qual é a velocidade total? A questão falou é o seguinte, ó, o barquinho passa a andar com metade da velocidade inicial. Então, se a velocidade de início eu chamei de V grandão, aqui depois eu vou chamar de V sobre 2. Por quê? Porque o enunciado que falou isso para mim. O que eu tenho? Quantidade de movimento antes, massa do barco, velocidade do barco. Massa do barco, velocidade do barco. O que eu tenho depois? Eu chamei de total, né? A massa total vezes velocidade total. A massa do barco, vamos chamar de M grande, a velocidade do barco, vamos chamar de V grande, e depois nós temos as duas massas juntas, a massa do barco mais a massa da bolinha, todo mundo com a velocidade V sobre 2. Aqui a gente pode cortar a velocidade, aqui pode cortar a velocidade. Nossa, professor, mas eu tenho uma vontade tão irresistível de fazer coisa errada, eu vou cortar esse M. Isso, corta o M aqui, que está multiplicando, aqui está somando, você vai fazer coisa muito errada mesmo. Então, o que sobrou aqui? Massa do lado esquerdo, igual. Massa mais massa da bolinha, todo mundo vezes meio. Pessoal, esse meio está multiplicando parênteses, tá? Isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Você que está mais perdido, que segue em tiroteio, isso aqui é a mesma coisa de pegar todos esses parênteses e dividir por 2 aqui. Né? É a mesma coisa, tá vendo? Esse 2, como está dividindo todo mundo do lado direito, ele passa para a esquerda multiplicando. Então, 2m igual m grande mais massa da bolinha. Eu quero a massa da bolinha. Esse m grande passa para a esquerda subtraindo. 2m menos m, 2m menos m é m. Então, quanto vale a massa da bolinha? A massa da bolinha vale m grande. O que é esse m grande que eu chamei aqui? M grande é a massa do barco. E quanto vale a massa do barco? Está escrito no enunciado. 30 gramas. Ah, então a massa da bolinha, coincidentemente, também vale 30? Sim, também vale 30. Também vale 30. Aí. Então, o lance da conservação da quantidade de movimento é esse. Então, sempre que você tiver um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. E você vai usar esse conceito para dois tipos de questão. Questões que envolvam separações de objetos que não sofreram influências de forças externas, simplesmente separaram ali, explodiu, sozinho, por conta própria. Ou de colisões de objetos que se juntaram, que colidiram, que bateram, que pregaram, enfim. Mas, de novo, sozinhos, cada um por conta própria. Tá? Ninguém foi lá e empurrou ninguém. E a respeito de colisões especificamente, tem alguns tipos de colisões, alguns detalhes que vale a pena ter uma aula separada. Deixa para o próximo vídeo. Então, se curtiu, se aprendeu, deixa um joinha, se inscreva aí e dá uma olhada no nosso material que está no link ali embaixo na descrição, certo? Então é isso aí. Valeu!